Olá, sou Ludmila e esse vídeo é referente ao conteúdo da sexta aula da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do Programa de Mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do IFMG Campus Cambuí, do modelo de estudos não presenciais. Os temas abordados hoje serão mitigação, monitoramento e participação pública em uma avaliação de impactos ambientais. Então, quando você vai realizar um estudo de impacto ambiental, quando você está planejando um estudo de impacto ambiental, você deve também planejar as medidas mitigadoras, ou seja, aquelas medidas, aquelas ações que vão reduzir os impactos negativos de um empreendimento a partir da avaliação dos impactos. Então, você vai avaliar os impactos e avaliar como reduzir esses impactos. Então, nós temos dentro de um estudo de impacto ambiental, nós temos formas de reduzir, formas de evitar, formas de compensar aqueles impactos. Então, a partir do momento que não dá para evitar um impacto, nós vamos tentar mitigá-los. Então, nós vamos tentar reduzir a magnitude ou a importância daqueles impactos ambientais. Então, alguns exemplos típicos de estudos de impacto ambiental é o tratamento de efluentes dos resíduos de algum empreendimento. Então, deve ser muito bem elaborado como esses resíduos serão tratados, mesmo que seja, por exemplo, alguma atividade, uma suinocultura, por exemplo, alguma atividade agropecuária, os resíduos são a principal fonte de impacto de um empreendimento dessa forma. Então, eles devem ser elaboradas medidas mitigadoras específicas para esse tipo de impacto. Um outro exemplo também seria barreiras anti-ruídos, muito comuns em impactos causados pela construção de estradas. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que para o empreendedor conseguir uma licença ambiental, ele precisa estar dentro da legislação. Então, ele precisa tratar os efluentes ou, por exemplo, colocar filtros em chaminés de indústrias que reduzem a sua emissão de resíduos, condizendo com a lei daquele município ou daquele estado ou uma lei federal. No entanto, quando a gente está avaliando os impactos ambientais, esse tipo de medida mitigadora, ele pode ir além do que a lei obriga ele a fazer. Ele pode reduzir ainda mais o tipo de impacto e assim pode ir dentro de um estudo de impacto ambiental e dessa forma auxiliar o empreendedor a conseguir uma licença ambiental para aquele empreendimento. Então, filtros também em indústrias são medidas mitigadoras muito comuns. A troca, por exemplo, de um filtro que é aprovado pela legislação, mas que ele é um pouco mais impactante do que outra, ela é muito comum justamente para reduzir os impactos ambientais causados por aquele tipo de atividade. Então, se eu proponho no meu estudo de impacto ambiental, nós utilizaremos um filtro que é melhor do que aquele que a lei exige, que reduz ainda mais o tipo de emissão de resíduo, ele é bastante utilizado em estudos de impacto ambiental como medida mitigadora, tá? Então, para você inserir as medidas mitigadoras, você precisa ter um plano de monitoramento. Por quê? Como que eu vou inserir um filtro para reduzir a emissão de resíduos se eu não tenho um acompanhamento de quanto resíduo que eu estou jogando no ar? Então, eu preciso também ter um monitoramento. Então, todo o impacto que será mitigado, ele também precisa ser monitorado. O monitoramento em si, gente, ele não é uma medida mitigadora, isso causa muita confusão. A gente vê muito estudo de impacto ambiental, vê muita avaliação de impacto ambiental e que eles colocam como medida mitigadora o monitoramento. Mas você monitorar não quer dizer que você vai agir, não quer dizer que vai ter uma ação, uma medida mitigadora. Então, monitorar é simplesmente uma forma de você avaliar quanto que você deve, quanto e como você deve agir, ou seja, como você vai implantar aquela medida mitigadora. Então, tanto as medidas mitigadoras como os planos de monitoramento são compromissos do empreendedor. São condições obrigatórias impostas pelo licenciador. Então, para o licenciador,
Para você saber se a medida mitigadora ela vai funcionar, você precisa monitorar, tá? Então, o que acontece geralmente nos empreendimentos é eles focarem em alguns impactos que são mais significativos durante a operação do empreendimento. Então, aí que vai esse monitoramento, e as medidas mitigadoras elas podem ser alteradas dependendo de como está indo esse monitoramento. Então, para o empreendedor, ele precisa ter um plano de gestão ambiental no estudo de impacto ambiental. E aí vão as medidas mitigadoras, vão os planos de monitoramento, as medidas compensatórias e as medidas de valorização dos impactos benéficos, que nós vamos falar de cada uma delas aqui. As medidas mitigadoras, geralmente a gente dá um foco maior, tanto na avaliação de impacto ambiental como estudo de impacto ambiental, porque são as principais formas de redução dos impactos. Então, primeiro, a gente deve tentar evitar impactos e prevenir riscos, tá? Tanto para o meio ambiente, mas principalmente para as pessoas que ali trabalham. Se não der para evitar, então vamos reduzir ou minimizar esses impactos negativos. E se a gente não conseguir minimizar ou reduzir os impactos negativos, a gente vem com uma medida de compensação. Aqueles impactos que não podem ser reduzidos ou evitados. Por exemplo, vamos dar um exemplo de desmatamento. Eu posso reduzir a minha área de desmatamento, então eu estou reduzindo, eu estou mitigando um impacto. Eu posso, por exemplo, tentar alterar o posicionamento da construção do meu empreendimento para que eles fiquem um pouco mais longe de uma área preservada, de uma área de uma mata mais densa. Isso é uma medida mitigadora. Eu posso reduzir a área de desmatamento. Isso é uma medida mitigadora. Mas aquela área que eu tenho que retirar, e vai ter uma parte que eu vou ter que retirar, eu vou ter que compensar aquele tipo de impacto. Compensar, ele gera mais recursos. Então é interessante tanto para o empreendedor como para o ambiente em que ele está, tentar mitigar aqueles impactos. Então, o mínimo que ele puder desmatar para os impactos reduzirem, e mitigar, como eu falei, é mais fácil que compensar. E além da compensação, a gente tem a recuperação. Não quer dizer que se eu não conseguir compensar, eu tenho que recuperar. Mas geralmente quando eu tenho que compensar, quando eu tenho o impacto, eu tenho que recuperar aquele ambiente. Ao final de cada etapa do ciclo do empreendimento. Então eu preciso prever, por exemplo, se o meu empreendimento ele tem um ciclo de vida, eu preciso prever como que eu vou recuperar aquela área após a retirada do empreendimento, tá? Após a finalização da operação do empreendimento. Então, algumas modificações, como eu falei lá atrás, de alterar o tipo de filtro no empreendimento, eles são modificações no projeto que reduzem impactos adversos e que também são medidas mitigadoras. Por exemplo, num empreendimento de linhas de transmissão de energia. E aí, o que eu tenho, por exemplo, eu tenho um impacto sobre as aves, que é um impacto direto, que a gente custou para ter uma relação direta entre esse impacto, ele era muitas das vezes considerado, em que a envergadura da asa da ave faz com que ela tenha, no voo dela, se ela alcançar 2 fios, ela acaba sendo eletrocutada. E uma medida mitigadora para esse tipo é aumentar o espaçamento entre os cabos de uma linha de transmissão, que pode ser que não cause tantos problemas para o empreendimento em si. Agora, monitoramento, como eu falei, ou autorizações exigidas por leis não são medidas mitigadoras. Então, tem muitos estudos, muitas avaliações de impacto ambiental que colocam lá como medida mitigadora obter a licença para retirar ou outorga de água. Isso não é uma medida mitigadora, tá? Isso é uma exigência da lei.
Então, monitoramento, como eu falei, também não é medida mitigadora, porque você não está colocando uma ação, você está monitorando. Se vai estar o monitoramento só vai te falar se você está causando muito impacto ou pouco impacto. Isso é informação muito importante para uma medida mitigadora? É, mas não é uma medida mitigadora. E é importante a gente lembrar que a mitigação ela pode gerar outros impactos adversos. Então a gente não pode simplesmente decidir por uma medida mitigadora e implantá-la sem observar quais os outros aspectos ela será envolvida. Então, por exemplo, se eu tenho um vazamento de óleo numa indústria, num local de empreendimento, eu não posso simplesmente fazer um desvio desse resíduo e jogar no córrego mais próximo. Ou seja, eu estou mitigando, eu estou impedindo que aquele óleo ele se infiltre naquela área, mas eu estou jogando ele no rio. Então ele vai causar mais impacto ainda do que causaria numa área. Pode parecer alguma coisa um pouco óbvia, mas às vezes esses perigos de mitigar causando mais impactos adversos, às vezes não, eles são um pouco mascarados. Então a gente precisa, por exemplo, será que o posicionamento nas usinas hidrelétricas, posições de turbinas diferentes. Então, se uma posição de turbina ela vai causar menos impacto, ela vai precisar de menos água para funcionar, ela vai precisar de menos alteração nos sedimentos, ou então não vai precisar de um reservatório tão grande. No entanto, aquele tipo de turbina, ela atrai mais peixe, ela causa uma mortandade maior de peixes. Então a gente precisa avaliar quais são profundamente cada medida mitigadora. O que precisa então para a gente fazer uma boa mitigação de um impacto? Então a gente precisa voltar lá no diagnóstico e realizar um diagnóstico muito bem feito, porque a gente vai ver que a mitigação está extremamente relacionada com o diagnóstico, cooperação das equipes de diagnóstico e projetistas do empreendimento, justamente para aquele caso que eu falei da turbina, que às vezes os projetistas não enxergam, e um monitoramento sistemático. Para eu saber se a minha medida mitigadora está sendo eficiente ou não, eu preciso monitorar. Quando não tem jeito, a gente coloca uma medida compensatória. E uma medida compensatória muito comum é o reflorestamento, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma área, o empreendimento não foi realizado aqui, o empreendimento foi realizado em outra área, eu pego uma área que está desmatada e para compensar a área que eu desmatei, eu realizo o reflorestamento em uma área de mesmas características, mesmo bioma, mesmos tipos de fitofisionomias, tá? Isso é muito comum de acontecer. Ou então, alguns grandes empreendimentos, o que eles costumam fazer? Eles costumam pegar áreas protegidas, áreas grandes protegidas e bancar, né? E enviar recursos e manter essas áreas protegidas funcionando, como unidades de conservação, por exemplo. Então, a medida compensatória é substituição de um bem que será perdido, descaracterizado ou alterado por outro, entendido como equivalente. E esse equivalente, gente, ele tem sido exigido cada vez mais que ele seja com características mais próximas do que foi devastado, tá? E temos também as medidas de valorização dos impactos benéficos. Então, nós sabemos que um dos principais impactos benéficos de qualquer empreendimento, é o que ele joga as cartas mais, qualquer empreendedor utiliza muito esse tipo de impacto benéfico, é a geração de empregos, tá? E a geração de empregos, ela é um impacto benéfico, mas ela pode ser valorizada. E uma das valorizações mais utilizadas para esse tipo de impacto benéfico é a priorização da contratação da população local e muitas das vezes, dependendo da localização do empreendimento, essa população local ela não é capacitada, então a empresa também realiza a capacitação dessa população local para poder contratar mão de obra local. O que a gente tem que prestar bastante atenção aqui é que geralmente nesse tipo de impacto benéfico
esse tipo de impacto benéfico ele é temporário. Ou seja, quando vocês vão avaliar lá naquela tabela o tempo de duração daquele impacto, é importante a gente avaliar um dos principais aspectos de impactos positivos é quanto tempo aquele impacto vai durar. Tem muitos empreendimentos, principalmente os grandes, em que a geração de empregos é temporária. Então, é um impacto benéfico que pode acarretar um impacto negativo posteriormente. Então, você contrata aquelas pessoas, elas se mudam para aquela área, muitas das vezes vêm pessoas de fora, então eles têm uma grande geração de empregos, só que, no entanto, aquele emprego é temporário. E depois aquela pessoa vai fazer o quê? Ela pode acarretar impactos negativos naquele município, porque ela não necessariamente ela vai voltar para a cidade onde ela morava antes do empreendimento. Dentro dos estudos de impacto ambiental, nós temos também os programas e projetos. Programas eles incluem diversos tipos de projetos para reduzir esses alcances ou maximizar os impactos positivos ou reduzir os impactos negativos. Então, dentro dos aspectos socioeconômico e cultural, por exemplo, nós temos o resgate e preservação do patrimônio histórico-cultural, a educação ambiental. Dentro do meio biótico também a gente pode ter diversos tipos de projetos, manejo e salvamento de flora e fauna, reflorestamento, aplicação de recursos em unidades de conservação, como eu já falei. Nós temos muito resgate de fauna, viu, gente? Quando a gente está realizando um empreendimento, é realizado muito esse resgate da fauna, ou seja, remover aquelas espécies que estão ali na área que o empreendimento irá alterar, né? Que as espécies não têm tempo de fugir ou não conseguem fugir dali. Dentro de monitoramento, então, para eu implantar a medida mitigadora, eu preciso monitorar. E para esse monitoramento, validar as medidas mitigadoras. Então, as previsões de impacto só são validadas com monitoramento. Então, para aqueles impactos mais significativos, a gente tem grandes planos de monitoramento dentro do empreendimento. Então, a gente fez até lá no diagnóstico, a gente fez a previsão do impacto. Agora, o monitoramento é verificar quais os impactos reais, se realmente está acontecendo o que foi previsto, para comparar com essas previsões, para saber se está acontecendo e a magnitude, principalmente, se está dentro do esperado. Alertar para a necessidade de intervir, caso o monitoramento comprove que os impactos estão muito maiores. Avaliar a capacidade do EIA de fazer previsões válidas, ou seja, se o diagnóstico foi bem feito, é aqui que a gente vai ver no monitoramento, por isso que a gente deve gastar ou deve ter uma grande quantidade de tempo utilizada nesse diagnóstico e formular recomendações para melhoria de futuros EIAs ou mesmo daquele empreendimento. O que pode ser feito para reduzir aquele impacto. Então, ele é classificado o monitoramento de acordo com as etapas pré-operacional, operacional e pós-operacional. E o monitoramento ele é feito antes mesmo da implantação do empreendimento, durante os estudos de base que a gente viu lá atrás, na sua implantação e pós-operacional. Por exemplo, em empreendimentos que têm uma grande quantidade de exposição de resíduos, principalmente mineração, que são resíduos contaminantes, altamente contaminantes, a gente precisa também de monitorar aquela área, mesmo após o fechamento do empreendimento. Tá? Requisitos mínimos para um plano de monitoramento. Parâmetros, quais os parâmetros que vão ser monitorados, eles têm que estar diretamente associados ao impacto. Onde que estão, ou seja, a distribuição desses pontos de coleta dessas informações, de quando em quando essas amostragens, esses valores serão coletados e quais as técnicas de coleta, de preservação e análise de amostras. Isso estou falando para qualquer aspecto, mesmo físico, por exemplo, coleta de água, de resíduos atmosféricos,
bióticos, como fauna e flora, como também a parte socioeconômica, tá? Coleta de informações. Um exemplo aqui da parte biótica, nós temos aqui um pequeno... Esse tipo de amostragem ele foi realizado para o diagnóstico. Então, ele pode ser também repetido para o monitoramento. Então, lá eu preciso saber qual grupo, qual método que eu vou utilizar, quantas áreas amostrais, eu preciso também ter onde são essas áreas amostrais, qual período, quanto de esforço, para eu poder comparar os dados. Então, o esforço, por exemplo, quantas horas, quantas armadilhas, eu tenho que ter sempre o mesmo padrão. Então, é muito comum uma empresa ela contratar uma outra para fazer esse tipo de monitoramento, e a partir do momento que ela contrata essa outra, essa empresa estipula sempre os mesmos pontos, porque essa empresa que está realizando o monitoramento, ela pode ser alterada. Esse ano pode ser uma, daqui 2 anos pode ser outra, então a gente precisa ter os mesmos parâmetros, as mesmas formas de avaliação de monitoramento. Então nós temos eu coloquei alguns exemplos aqui, monitoramento de qualidade da água, principalmente quando isso é muito comum em diversos tipos de empreendimentos, como eu falei, é um recurso muito utilizado pela maioria dos empreendimentos, e muitas das vezes os empreendimentos utilizam as águas e também geram resíduos que podem ser carreados para os cursos d'água, então esse é um monitoramento muito frequente de ser realizado. Programa de monitoramento de ruído também é muito frequente, principalmente na fase de construção do empreendimento. Monitoramento da conservação da fauna e da flora. Então, ele tenta acompanhar justamente os impactos, principalmente do período de operação. Então, geralmente, antes do empreendimento, a gente faz um monitoramento, um diagnóstico completo, e após a implantação do empreendimento, há um foco maior em determinados tipos de grupos, né? Dependendo do impacto, dependendo da alteração que aquele empreendimento está fazendo. Como, por exemplo, o monitoramento e conservação da ictiofauna. Toda usina hidrelétrica ela tem que ter um monitoramento da conservação e da ictiofauna. Ela causa diversos tipos de impactos nos rios e muitos desses impactos estão relacionados com a migração de peixes. Então a gente precisa avaliar se há uma redução na população desses peixes, porque novamente, além de ser nós estamos falando aqui de biodiversidade, nós também estamos falando de uma forma de sustentação, de uma fonte econômica para diversas pessoas. E isso faz com que a gente precise de um plano de monitoramento para esse tipo de impacto também. E um outro aspecto dentro do estudo de impacto ambiental é a participação pública. Então, todo EIA-RIMA, ele necessariamente, ele é obrigado a fazer uma audiência pública, uma no mínimo. E, geralmente, ela é feita lá mais para o final do estudo de impacto ambiental, após o diagnóstico, tá? Mas nós vamos ver aqui que hoje, muitas das vezes, vários são os tipos de participação pública realizados e durante diversas fases do empreendimento. O que seria, então, a participação pública dentro da avaliação de impacto ambiental? É o envolvimento de indivíduos e grupos que são positiva ou negativamente afetados por uma intervenção proposta, sujeita a um processo de decisão, ao que estão interessados na mesma. Ou seja, o empreendimento será implantado, eu serei afetado positivamente ou negativamente, de maneira direta ou de maneira indireta. Então, eu sou um indivíduo que está propenso a participar daquilo publicamente. Então, se a gente pegar grandes empreendimentos, às vezes tem um envolvimento de diversas pessoas do país todo, tá? Não necessariamente aquilo está impactando a vida dessas pessoas de maneira direta, mas de maneira indireta sim, afetando a economia do país, afetando a desigualdade social do país. Isso também
está dentro dessa participação pública. Então, o que essa participação pública oferece? Mais legitimidade às decisões, torna mais eficiente o processo decisório e facilita a implementação das decisões tomadas. No entanto, a gente observa que isso tem reduzido bastante, mas na maioria das vezes ela limita-se ao direito de ser informado e de exprimir seus pontos de vista. Então, a pessoa vai lá na audiência pública, se informa, exprime seus pontos de vista e cria uma expectativa de que isso influencia na decisão tomada pela autoridade competente. Não necessariamente vai gerar uma influência, vai mudar alguma decisão dessa autoridade, tá? Então, se a gente observar aqui, nós temos, por exemplo, quem participa desse tipo de audiência pública ou de participação pública. Nós temos representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de órgãos e entidades públicos, membros de conselhos, representantes da entidade da sociedade civil e principalmente pessoas físicas. Então, na maior parte das vezes, o que acontece é que nós temos diversos tipos de representantes para discutir todos os impactos positivos e negativos daquele empreendimento, ou pelo menos os principais. Então, quais são, dentro desses impactos, quais são os temas, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma estratégia do empreendedor, geralmente, é falar muito da geração de emprego e renda que aquele empreendimento vai causar. Então, a gente vê que por exemplo, tem empreendimentos que ganham a população justamente por gerar emprego e renda, que a população precisa de uma atividade econômica naquela região. Isso faz com que a população fique do lado da empresa e que entenda que vai ter impactos ambientais, que vão ter impactos ambientais negativos e que elas acabam tendo a postura de estar favorável à implantação daquele empreendimento, tá? Mas a gente tem muito, nesses tipos de participação pública, eles falam muito sobre os impactos, sobre a fauna e flora, sobre alguns aspectos que vão influenciar diretamente a população, como consumo ou qualidade da água de efluentes, tá? Quais os impactos que podem causar visuais, de ruído, de pessoas, que podem atrapalhar o comércio, podem até facilitar ou podem impulsionar as atividades econômicas daquela região. Então, quais os objetivos dessa consulta pública? Nós temos diversos: aprimorar decisões com potencial de causar impactos em comunidades ou no meio ambiente, possibilitar ao cidadão a oportunidade de expressar e de serem ouvidos. Isso é muito importante, mesmo que aquela população ela não esteja ali para tomar uma decisão. A expressão dos cidadãos é importante, tá? Possibilitar aos cidadãos a oportunidade de influenciar nos resultados. Então, na consulta pública que a gente tem um posicionamento de uma sociedade. Avaliar a aceitação pública de um projeto e acrescentar medidas mitigadoras. Então, o empreendedor tem a oportunidade de escutar a população afetada e de saber, muitas das vezes, que algumas pequenas medidas mitigadoras que não requer tanto recursos podem ser implementadas e que aquilo vai aumentar consideravelmente a aceitação daquele projeto. Então, por isso que alguns empreendedores, ultimamente, eles têm utilizado dessa consulta pública desde anteriormente à construção do empreendimento, anteriormente a qualquer tipo de diagnóstico. Por quê? Porque eles avaliam qual o interesse daquela população. A gente não pode achar que todas as populações, todas as comunidades, elas têm os mesmos interesses. E isso é muito... E as medidas mitigadoras serem formas... a gente uniformizar as medidas mitigadoras. Por exemplo, a gente vê muitos estudos de impacto ambiental, se a gente começa a comparar um com o outro, a gente vê que muitas medidas mitigadoras se repetem. Mas quando a gente vai implementar as medidas mitigadoras, a gente vê que a gente tem, muitas das vezes, um problema de aceitação do público em que aquela medida mitigadora está sendo realizada.
Isso pode causar diversos problemas para os empreendedores. E dessa forma, a gente reduz a oposição da comunidade ao projeto. Se eu preparar a comunidade para aquele projeto, o que é muito realizado hoje, o empreendedor consegue uma aceitação muito maior da população. No entanto, gente, hoje a gente tem com o avanço das redes sociais, a gente também tem o outro lado, em que os impactos ambientais eles ficam mais expostos, né? E a gente consegue uma abrangência maior dos impactos negativos rapidamente, e isso faz com que alguns empreendimentos sejam barrados para poder explicar o empreendedor explicar quais aqueles impactos estão sendo realizados ali. Então nós temos diversos tipos de empreendimentos que são bastante controversos. A consulta pública também objetiva legitimar o processo de decisão, atender os requisitos legais da participação pública, isso aqui principalmente, mas a gente vê hoje que para os grandes empreendimentos eles têm um interesse muito grande em preparar a população e fazer com que a população aceite aquele projeto, e desenvolver mecanismos de comunicação entre o proponente do projeto e os cidadãos. Essa parte do empreendedor já agir anteriormente, de fazer essa consulta pública, que muitas das vezes não é exigida por lei no estágio anterior à implantação do empreendimento, ou no estágio inicial da implantação do empreendimento, o empreendedor está fazendo porque ele tem as vantagens para o empreendedor. Ele pode apresentar, por exemplo, quantos empregos serão gerados, qual o impacto positivo na economia, tá? Mas na maioria das vezes não é para o interesse do empreendedor, não é apresentar os impactos ambientais e quais as medidas mitigadoras serão realizadas e tentar colocar a população a par de quais os impactos, de quais modificações na fauna, por exemplo, que vão causar, tá? Geralmente é justamente para melhorar a aceitação do empreendimento. Então aqui nós temos, por exemplo, alguns exemplos de qual o objetivo de uma consulta pública relacionado com a etapa do projeto. Então eu posso ter um objetivo desde lá da apresentação do processo até na decisão. Então, dentro de um estudo de impacto ambiental, geralmente a exigência é de uma consulta pública. E essa consulta pública, ela não precisa ser realizada nessas etapas anteriores aqui. Ela vai ser realizada aqui. Então, quando o empreendedor chega com a consulta pública, muitas das vezes a gente já tem as medidas mitigadoras e compensatórias. E aí causa muito problema, justamente porque a gente não tem a participação do público para saber o que eles precisam para reduzir aquele impacto, principalmente os impactos socioeconômicos. Então, quais os benefícios de uma participação pública? Redução do número de conflitos, dos prazos de aprovação, tá? Muitas das vezes, o histórico que a gente tem de empreendimentos que foram implantados com o mais rápido possível, sem a consulta pública, ou deixar a consulta pública só lá para o final, não ter uma divulgação ampla dessa consulta pública, para que na hora que a população ficar sabendo, o empreendimento já estava ali. No entanto, como eu falei hoje, com o avanço das redes sociais, isso aqui ficou mais difícil, essa questão ficou mais difícil de ser realizada pelo empreendedor, de tentar agir mais às escondidas, tá? Então a gente precisa, muitas das vezes, o empreendedor ele trabalha com essa participação pública para poder reduzir os conflitos. Melhora nos processos decisórios, ou seja, maior transparência e responsabilidade da empresa, maior credibilidade e melhor compreensão da emissão de órgãos públicos e ONGs. O público pode influenciar o projeto e reduzir impactos diversos, maximizar benefícios
e assegurar a compensação, tá? Então, o público pode acompanhar melhor todo aquele projeto, todo aquele empreendimento. E ele pode propor como que os impactos, o público afetado conhece muitas das vezes mais do que o empreendedor, aquela área, e pode ajudar a reduzir os impactos diversos e selecionar as medidas mitigadoras mais específicas para aquele tipo de empreendimento. Como eu falei, a gente tem muito copia e cola de medida mitigadora dependendo do empreendimento. Então é importante a participação pública justamente para a gente ver as especificidades daquela área, daquele público, para aquele tipo de impacto. Os planos de gestão ambiental são muito mais efetivos, então a empresa costuma ter muito menos problemas posterior à sua implantação se a gente tem um acompanhamento, uma participação pública. Lógico que, se não for um projeto polêmico, a gente tem, por exemplo, hoje diversos tipos de projetos que causam diversos tipos de alterações ambientais que são bastante polêmicos. Isso causa muita dor de cabeça e muitos problemas para as empresas, mas a participação pública pode sim ser um aliado do empreendedor, como um aliado também da população e do meio ambiente. E para a participação pública, o mais comum são as audiências públicas. O que as audiências públicas fazem? O empreendedor ele expõe o projeto e seus impactos, tanto positivos quanto negativos. O público realiza as perguntas, realiza os posicionamentos. Essas perguntas e posicionamentos são todos anotados, são todos considerados e são esclarecidos com a presença também dos agentes governamentais, tá? E aí entram os debates e questionamentos do público com o empreendedor e o órgão ambiental. Diversos são os tipos de audiências polêmicos, diversos são os tipos de audiências que causam muitos debates, que necessitam de agendamento de muitas outras audiências públicas, mas muitas audiências públicas são muito informativas, principalmente porque ainda existe a baixa adesão do público. Então, você não é obrigado, como pessoa afetada, a ir numa audiência pública, afetado por aquele empreendimento, né? Então, na maior parte não, mas muitas vezes as audiências públicas acontecem sem muita participação do público. Às vezes acontece do público participar e de correr tudo tranquilamente, mas nós temos também debates onde a gente tem um cenário também de debates e questionamentos mais fortes, mais pesados, principalmente relacionados às alterações ambientais que aquele empreendimento vai levar, tá? Então era isso, gente. Esse é um resumo desses 3 conteúdos, que é um conteúdo mais abrangente, então é necessário que vocês consultem também todo o material indicado lá no AVA. E não se esqueçam, tire suas dúvidas, participe dos fóruns, colabore com materiais que vocês acharem interessantes, respondam as questões quinzenais e eu estou disponível. Bons estudos a todos!